Bom, boa tarde a todos. A gente está começando hoje, né, mais um semestre aqui dos nossos webinars. Eu espero que todo mundo tenha conseguido aproveitar aí as férias nas últimas 3, 4 semanas. Para os alunos novos, né, de doutorado, a gente deseja boas-vindas. Eu não sei se é a primeira vez que vocês estão se vendo, interagindo e tudo, mas aqui é uma oportunidade excelente para começar a ter contato com a produção da casa, o que vem sendo pensado aqui. E hoje a gente tem a honra de receber o professor Carlos Medeiros para tratar de um tema central e que perpassa todas as discussões, eu acredito, que qualquer economista deveria estar tendo no momento, né? O professor Carlos Aguiar de Medeiros é professor titular do Instituto de Economia e hoje ele vai trazer para a gente uma discussão sobre as perspectivas e desafios ao desenvolvimento no mundo pós-Covid-19. A gente agradece a presença de todos e vou passar, sem mais delongas, a palavra para o professor Medeiros. Depois, nas perguntas e respostas, fiquem à vontade para colocar aqui no chat e tudo, mas aí a abertura fica por conta do professor Medeiros. Medeiros. Obrigado, Norberto. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de partilhar um pouco de algumas questões, algumas preocupações, de reflexões que a gente tem feito nos últimos tempos. Quer dizer, eu mandei um trabalho para vocês que já deve ter sido divulgado e eu vou tentar aqui apresentar, enfim, dentro do limite do tempo disponível, quer dizer, alguns tópicos, algumas questões que me parecem centrais. Eu acho que, para facilitar, inclusive, o acompanhamento de vocês, eu vou fazer uma apresentação aqui, vamos ver se funciona corretamente. Isso, tá. Bom, então, o tópico mais central é esse. Quer dizer, eu quero discutir um pouco, quer dizer, quais são as mudanças e quais são os elementos de continuidade na economia global, e o que isso coloca aí como desafios, quer dizer, para as próximas décadas, sobretudo para os países em desenvolvimento, mas também aqui vai ter uma certa ambiguidade aí, que vocês já devem ter percebido na literatura, que isso tem a ver com a ascensão da China. Então, a China constitui hoje, digamos, talvez um dos fatos mais espetaculares do processo de desenvolvimento econômico, mas muitas vezes aparece na literatura como a China como pertencendo a um bloco de países em desenvolvimento. Essa ambiguidade eu vou tentar depois aí apresentar um pouco. Mas eu começaria, então, com essa primeira reflexão mais geral, quer dizer, que tem a ver com a questão da pandemia. Quer dizer, a pandemia não foi simplesmente uma crise, foi uma crise com uma proporção muito mais ampla e seus impactos sobre as transformações da economia global do que a grande crise, por exemplo, financeira de 2008. E tem repercussões de ampla natureza em certos aspectos fundamentais da estrutura produtiva e da organização da estrutura do comércio, composição de cadeias de valor, etc., que, portanto, ela é em si, quer dizer, uma novidade, quer dizer, ela trouxe em si uma novidade de grandes repercussões que vão se colocar aí no futuro imediato. A ideia, então, de que essa foi realmente uma crise espetacular, não é? Com números aí de queda, por exemplo, em 2020, não é? Uma queda de 2% do produto global. Esse depois da Segunda Guerra Mundial, talvez tenha sido a primeira vez que isso tenha ocorrido, não é? E essa contração só não foi maior porque, em resposta à crise, houve seguramente a maior ação compensatória anti-recessão desde o pós-guerra, tanto nos Estados Unidos quanto nos países da União Europeia, provendo liquidez e transferência de renda às populações. De qualquer maneira,
se a gente se colocar hoje, em 2021, digamos, as projeções são de que deve ter haver um aumento em torno de 5,6% do crescimento global. Quer dizer, em 2021, os Estados Unidos vão ter uma taxa superior, alguma coisa como 6,8%, a China também. Os países em desenvolvimento vão crescer um pouco mais, digamos, 4,4%, bem menos do que esses países. Mas, de qualquer maneira, apesar da recuperação, a produção global ainda vai estar bem abaixo das projeções que fazia antes do impacto da Covid. Então, uma outra observação que eu acho que vale a pena a gente sublinhar aqui é que o impacto da Covid sobre a evolução prospectiva da economia global dificilmente é estimável, não apenas porque ainda ela não está terminada, quer dizer, as ondas de novas variantes podem ocorrer, mas também não há uma razão biológica sólida para que futuras epidemias não venham ocorrer. De maneira que eu acho que nós estamos vivendo aí numa circunstância que você tem um elemento aí de imponderabilidade forte, não é? Além disso, quer dizer, mas não é isso que eu vou falar, isso dá um cenário dos temas que eu quero trazer aqui, mas tem duas questões centrais que vão se entrelaçar aí, quer dizer, que tem a ver com o regime de política econômica que vai prevalecer nos países industrializados, quer dizer, as tensões geopolíticas e algumas dimensões estruturais. Diria que, sobre um regime de política econômica, isso é muito especulativo, mas a pergunta é possível pensar num retorno ao keynesianismo? Então, essa é uma possibilidade, mas é apenas uma possibilidade, não é? A gente pode também argumentar de que, com a vacinação em massa, é possível que o atual keynesianismo praticado nas principais economias seja, mais uma vez, revertido em nome da austeridade fiscal e redução da dívida pública, que subiu em todos os países. Ou seja, poderia se imaginar uma nova acomodação, tal como aconteceu logo depois da crise de 2008, quer dizer, exatamente em 2010, você já tinha uma retomada de uma política de austeridade fiscal e uma certa acomodação, a expressão da época, a estagnação secular, entendida aí não como um regime de política econômica, que é como eu vejo, e mais como uma performance natural determinada por fatores de oferta. Então, é possível, esse seria um cenário de retornar ao mundo tal como existia, mas também é possível argumentar que fatores políticos, econômicos, sociais desafiam essa via conservadora e que reitera problemas estruturais do neoliberalismo, como a insuficiência da demanda agregada e a concentração de renda. A ideia simples de um retorno ao status quo do neoliberalismo global é nebulosa, pois nos anos que antecederam a pandemia, ele já tinha sido atingido em algum dos seus elos centrais. E é possível que, em resposta à vulnerabilidade, à insegurança e ao desemprego em massa, o maior compromisso com trabalhadores, com o crescimento econômico, ganhe maior poder político. Mas veja que eu estou sempre levantando, é possível, mas não, isso também faz parte da área do elemento imponderável que depende, digamos, dos embates políticos. Mas veja, por exemplo, que o plano de investimentos de transferência de renda anunciado no governo Biden vai um pouco nessa direção de uma retomada, de alguma forma, de um keynesianismo. O outro elemento estrutural aqui é a ampliação das tensões geopolíticas, que deve marcar diversas dimensões que eu vou explorar aqui. Em primeiro lugar, é a ideia de que, como resultado da ascensão tecnológica chinesa e da modernização militar
que acompanhou essa modernização tecnológica, sobretudo o poder naval da China, voltada à projeção de poder ou segurança dos seus interesses no Mar do Sul da China, essa, aliás, é a área, talvez, da maior tensão geopolítica hoje no planeta. A China, tanto no governo de Barack Obama, mas especialmente sobre Trump, passou a ser considerada como o principal contendor, o principal adversário dos Estados Unidos. No plano econômico, a estratégia americana de enfrentamento e de contenção da China no governo Obama, 2009, 2017, baseava-se na construção de acordos multilaterais de comércio e investimento com os parceiros asiáticos, a China e aliados, como era esse o TPP, e que foi assinado em 2016. O governo Trump, como vocês sabem, fechou o TPP e houve uma mudança tática assentado num agressivo protecionismo tarifário. O novo governo, iniciado com Biden, vai, ao meu ver, conciliar essas duas políticas, introduzindo novos métodos, aí retomando a abordagem clássica do Partido Democrata Americano, com foco em direitos humanos, a questão de Hong Kong, a questão do problema dos uigures, enfim, a ideia de que os Estados Unidos é democrático, a China é uma ditadura, a luta contra a ditadura, etc., etc. Esse é um elemento, ao mesmo tempo, a pressão extraordinária da questão tecnológica em relação à 5G, em relação à Huawei, etc., em relação a painéis solares, isso já está em andamento. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos fazem isto, eles, emulados, talvez, e desafiados pela própria ascensão chinesa, estão agora aprovando e implementando, talvez, um maior pacote em ciência e tecnologia dos Estados Unidos das últimas décadas. Como uma forma de correr atrás de determinadas tecnologias percebidas como tecnologias críticas, etc. Isto aí, sem dúvida nenhuma, é que essa disputa vai ser uma disputa central no sentido de balizar oportunidades também para os países em desenvolvimento. Inclusive, aí, digamos, retomando de uma forma muito mais intensa e, digamos, com elementos novos, a questão da política industrial, que no período do neoliberalismo global parecia ser um palavrão, não é? A ser, todos, eu sempre ironizava amigos dizendo, política industrial não, mas não se trata de falar a velha política industrial, não, mas não se trata da velha política industrial. Não, não, é a velha política industrial, sobre todos os aspectos aqui, que vai sendo retomada, claro que se mudam os instrumentos, mas é a política industrial, no sentido mais claro e expressivo. Em relação às questões de certos elementos estruturais que me parecem aí, ao lado da questão macroeconômica, ao lado da questão geopolítica, que me parecem importantes e dos quais aqui hoje, nessa minha apresentação, não terei tanto tempo para desenvolver aqui, apenas mencionar uma ou outra dimensão, eu chamaria a atenção na questão da contração ou a reposicionamento das cadeias globais de valor e também do papel e da direção dos fluxos de investimento direto estrangeiro. Outro elemento importante, a meu ver, que já estava mudando e vai mudar substancialmente, que vai alterar algumas possibilidades, tem a ver com a expansão do comércio e serviços, a questão da automação e da difusão da economia digital. Outro elemento estrutural importante é a questão da diversificação energética. Como elementos, digamos, de impactos, quer dizer, essas transformações vão, como eu falei, ampliar e reforçar a necessidade de políticas industriais voltadas para administrar e regular essas transformações. Por outro lado,
também está presente, aqui vai aparecer como elemento estrutural e como elemento político, como elemento sociopolítico, a crescente polarização dos mercados de trabalho, aumento da desigualdade de renda intra e entre países. Esses elementos me parecem que estão todos colocados presentemente e devem se projetar, digamos, nas perspectivas que aqui se abrem mais à frente. Então, vamos agora localizar o que eu poderia chamar, digamos, entre a continuidade e as mudanças. Como é que a gente pode pensar como o que vai ficar, o que vai mudar, etc. Quer dizer, quais os traços que vão emergir, e o que se descortina das transformações aqui no plano macroeconômico, geoeconômico, etc. Eu vou primeiro chamar a atenção de alguns elementos de continuidade que, na economia global, que seguem isso aí, e não tem por que mudar imediatamente. Um deles, isso eu sei que é polêmico, que muitos discordam, é a força do dólar como moeda internacional. Segundo, a autonomia da política monetária do FED. A liquidez dos títulos do Tesouro americano. Esses são elementos que colocam ainda a força ou o poder do dólar como uma moeda central imbatível. Outro elemento que me parece também, novamente, polêmico, porque muitos vêm disputando esse ponto, mas, a meu ver, eu sustento, o predomínio global ainda das corporações americanas nas atividades de alta tecnologia em finanças. E, por fim, o predomínio militar dos Estados Unidos. Esses elementos me parecem, digamos, são elementos que dão continuidade a certas características da ordem global que estamos presenciando. Só algumas observações, muito para todos esses tópicos em si mereceriam, digamos assim, um paper específico, uma discussão, um longo seminário, etc. Eu estou aqui levantando apenas alguns dos temas centrais que, a meu ver, numa apresentação, suscitariam, digamos, questões, digamos, de pensar mais globalmente as transformações. O problema da hierarquia monetária. A ideia é de que as transformações recentes não alteraram ou desafiaram a força do dólar no sistema financeiro mundial e sua posição na hierarquia das moedas. Quer dizer, hoje, mais de 90% das transações financeiras ocorrem sob denominação tendo o dólar numa das pontas. No sentido, aquilo que o falecido Peter Bowen chamava do complexo dólar Wall Street, juntando aí o Tesouro, o Fed, os investimentos e os bancos de investimento globais. Quer dizer, isso aí ainda é o núcleo, digamos, do capitalismo financeiro global. Né? Em que pese a crescente importância do yuan, mas que é uma moeda não conversível, segue sendo, e as novidades pela tecnologia tipo blockchain para o desenvolvimento de uma unidade alternativa de valor válida para operações internacionais sob a administração do Banco Central Chinês. Isso pode, inclusive, crescer a importância disso na medida em que o governo americano continue, como está, pressionando e agindo contra a China. É possível haver algum movimento de desdolarização, não é? E isso, sobretudo, vai se manifestar, e já está se manifestando, em relação à China e seus principais parceiros comerciais, podendo crescentemente utilizar o yuan como unidade de valor, como meio de troca. Essa circunstância, do meu ponto de vista, já está em curso, mas não me parece que isso tem condições hoje de deslocar o dólar de sua posição hegemônica e, consequentemente, deslocar o sistema financeiro americano de sua posição dominante na hierarquia das moedas. Porém, aí começam mudanças importantes.
O que eu chamaria atenção, usando uma expressão do Raul Prebisch, o Prebisch falava dos países centrais, quer dizer, uma função do país central é ser o centro cíclico principal, quer dizer, o ciclo da economia é dado pelo centro. Não é? Eu acho que essa situação mudou muito. Embora o poder do dólar siga sem rival e os Estados Unidos seguem tendo um incomparável poder militar, houve significativa redução nas últimas décadas na posição dos Estados Unidos na economia mundial e do seu papel de centro cíclico principal e de consumidor de última instância da economia mundial. Sobre a globalização liberal liderada pelos Estados Unidos, e isso até a sua ruptura aí com Donald Trump em 2016, afirmou-se um movimento de longo prazo de redução relativa do PIB dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo e redução da parcela das exportações e importações americanas no comércio internacional. Esse processo já vinha em curso. Não é? Desde o início do novo milênio, também afirmou-se uma mudança na geografia do comércio mundial, com a ascensão da China e de novas plataformas de articulação comercial, como o hoje falido, mas, enfim, já depois a gente vai discutir isso aí, não totalmente, quer dizer, mas, enfim, tal como foi pensado originalmente, né, mas, por exemplo, como o bloco dos BRICS, mas os próprios países em desenvolvimento, que não apenas cresceram a taxas mais elevadas do que os países centrais, como construíram, entre eles, importantes polos de crescimento e integração comercial. Isso aí eu vou tratar daqui a pouco. A ideia de uma possibilidade de você pensar um mundo mais sinocêntrico, um mundo em que os Estados Unidos já não são mais o polo central. Embora o Brasil e a América do Sul tenham entrado em profundo declínio nos últimos anos, outros países em desenvolvimento, em particular aqueles que oscilam próximos à China, sejam exportadores de manufaturas ou de commodities, portanto, não se trata de apenas se você exporta manufatura ou exporta commodities, não é isso? Já vamos falar daqui a pouco como, por exemplo, a África, os países da África subsaariana seguem crescendo a uma taxa superior à das economias dos países centrais. Quer dizer, a história da América do Sul, já adianto, quer dizer, houve uma segunda divisão na periferia, a primeira grande divisão da periferia dos anos 80, dos anos 90, quer dizer, em que você separa claramente a América Latina, e aí junto América Latina e África em relação à Ásia. Agora, o que nós estamos assistindo é uma contração muito mais forte e intensa da América do Sul dentro das periferias. Portanto, há uma nova divisão digamos, das perspectivas e possibilidades de crescimento dentro da periferia, independente da composição principal do produto fundamental exportado. Uma redivisão internacional do trabalho. Como resultado da evolução econômica, a China assumiu uma posição central no sistema produtivo regional asiático e provocou uma mudança na divisão social do trabalho e na economia mundial, com significativo impacto no emprego, na produção manufatureira, que diminuíram fortemente nos Estados Unidos, na OCDE. Isso faz, inclusive, confundir muitas questões. Por exemplo, se vocês perguntarem, se você tiver a economia mundial como um todo, houve uma desindustrialização? Não houve uma desindustrialização. Quer dizer, a produção industrial e mesmo o emprego industrial na economia mundial não caiu. Quer dizer, o que vai cair é a sua geografia e a sua localização, sobretudo em sua redução nos países industrializados e em alguns países de desenvolvimento como o nosso. A explosão das exportações para os Estados Unidos vai se dar a partir daí, na verdade, vai se dar, sobretudo, a partir de 2001, quando a China entra na OMC, e que terá elevados superávites comerciais. Quer dizer, em poucos anos,
o superávit chinês passou de dezenas de bilhões de dólares para centenas de bilhões de dólares, de 2001 e pouco para 2010. E as reservas chinesas cresceram hoje uma taxa elevada e, em 2 décadas, atingiram a casa dos 3 trilhões de dólares, né? Mais de 2 vezes a obtida nesse ano pelo Japão, que é o segundo país em termos de reserva. No caso da China, embora a base exportadora inicial tenha sido centrada em indústrias intensivas de mão de obra, têxtil, vestuário e calçado, que esse foi sempre o caminho da industrialização e do drive exportador asiático, né? Mas, a partir dos anos 2000, a China se torna-se o centro da cadeia regional de produtos da tecnologia de informação e comunicação, em atividades de menor conteúdo tecnológico, é claro, atraindo massivos investimentos internacionais. Esse foi um movimento, um dos elementos mais importantes, inclusive, para vocês entenderem a própria dinâmica do comércio intra-regional asiático. E o outro elemento é que, tendo em vista a dependência de importação de petróleo, minérios e alimentos, a China deslanchou um movimento de saída de capital, liderado por suas grandes empresas estatais, apoiadas por bancos públicos, realizando grandes investimentos nos países produtores e detentores de recursos naturais na Ásia, África e América Latina. Então, essa questão vai colocar uma percepção de grande tensão, né, na perspectiva, digamos, dos Estados Unidos, né? A gente poderia dizer que hoje há algumas simulações nas próximas décadas, como, por exemplo, a do Economist Intelligence, né? Isso é uma coisa, inclusive, já antiga, mas apontam isso está acontecendo, que o PIB chinês, já antes de 2030, ultrapassará o PIB americano em dólares correntes. Atenção, não é em PPP, PPP já ultrapassou, em dólares correntes, o que significaria uma novidade histórica extraordinária. Extraordinária. Aliás, desde o início do século XX. Os Estados Unidos têm o maior PIB em dólares correntes. É claro que a percepção de que os Estados Unidos poderão deixar de ser a principal potência econômica do mundo, com base em previsões sobre o PIB total, é questionável. Né? O PIB per capita dos Estados Unidos é muito mais alto, vai seguindo ser muito mais alto. E, por outro lado, a vanguarda tecnológica e o poder das corporações americanas na economia mundial continua forte e firme e muito acima do que existe com a China. Não é? Então, ainda estaria muito longe de você pensar numa ultrapassagem nesse nível. Mas o crescente peso do PIB chinês como mercado para o resto do mundo e a expansão, não só da China, mas da Índia também, estão reduzindo de forma significativa a importância dos Estados Unidos de sua histórica posição de centro da economia mundial, do ponto de vista dos fluxos de comércio e investimento. Por outro lado, com o lançamento de um projeto como esse Belt and Road Initiative, quer dizer, o Cinturão da Seda, abriu-se a possibilidade não apenas de um maior descolamento do crescimento chinês em relação aos Estados Unidos, mas também de uma área econômica formada por países mais articulados, digamos, com a expansão chinesa. Qual o sentido da reação mercantilista americana à expansão do comércio com a China? Não é? É claro que alguém pode dizer, não, mas um extraordinário crescimento do déficit comercial americano. Mas é preciso sempre lembrar que o déficit comercial nos Estados Unidos tem uma importância mais política. Ele não possui o mesmo significado econômico existente para as demais economias.
no sentido de que, como os Estados Unidos emitem a moeda reserva mundial, não existe uma restrição de balanço de pagamento ao crescimento da sua economia. Então, a despeito de você ter déficit. Na balança comercial, constitui um argumento político visando, essencialmente, o enquadramento da China. Do ponto de vista econômico, as questões substantivas relativas à evolução do comércio dos Estados Unidos diz respeito às estratégias dos capitais americanos, à especialização do comércio e as transformações ocorridas no plano do emprego. Sem dúvida, a crítica à redução do emprego industrial e de sua exportação através de investimentos offshore era uma tradicional bandeira dos democratas americanos e transformou-se na grande bandeira do Donald Trump, e atraindo aí o apoio eleitoral dos operários do cinturão da ferrugem, da velha indústria americana, e no governo Biden isso também se retoma. Se retoma, pode dar uma outra, digamos, um outro tom, uma outra linguagem, mas, de certa maneira, não retoma ao que era antes o Partido Democrata. Não, isso aí, de certa maneira, se tornou bastante forte. E, ao lado do desemprego industrial, chamaria a atenção que a questão social e política para o recrudescimento do nacionalismo de direita, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, foi a evolução da distribuição de renda ocorrida nessas economias, em particular nos Estados Unidos. Houve aí queda da parcela salarial, sem dúvida nenhuma. Houve um aumento da desigualdade pessoal da renda, que decorre, em grande parte, também da desigualdade da renda do trabalho. Houve compressão da renda da chamada classe média nas economias industrializadas e, ao mesmo tempo, uma enorme concentração da renda no topo da pirâmide distributiva. É isso que ficou famoso, digamos, os trabalhos do Piketty, etc., que vão exatamente reportar isso, a questão do 0,1%, quer dizer, o crescimento da apropriação da renda do 0,1%. Mas um elemento muito importante que amarra essas questões é o fato também de que houve um declínio brutal nas economias avançadas da densidade sindical. Quer dizer, os sindicatos exerciam um fator muito importante aqui no poder do trabalho, tanto do ponto de vista da sua influência, digamos, na distribuição funcional da renda, quanto e principalmente sobre a distribuição da renda do trabalho. E a queda no movimento sindical ou na sindicalização, que aconteceu, digamos, em quase todos os países avançados, sem exceção, isso aí levou, tornou claramente aberto a ideia de que os trabalhadores, ou, digamos assim, o poder, digamos, dos trabalhadores na economia global foi reduzido fortemente nessas últimas décadas. E, como se sabe, está discutindo em diversas teses políticas, quer dizer, isso aí foi o caldo de cultura do fortalecimento da ultradireita em nome do nacionalismo, colocando aí a questão do comércio, sobretudo a ascensão chinesa, como a causa, ou uma das causas fundamentais para essa transformação. A questão que unifica as empresas e estrategistas do Departamento do Estado e do Pentágono é a crescente evolução tecnológica chinesa, sem dúvida nenhuma, mas, digamos, e o comércio é um dos elementos que você politiza, mas o tema estratégico tem a ver com a tecnologia. Os Estados Unidos lideram ainda a tecnologia de desenho e de inovação, mas vem perdendo para a China a liderança na tecnologia da produção. E, ao mesmo tempo, a China vem se movendo rapidamente na aquisição de capacitações na tecnologia de desenho e na construção de um poderoso sistema nacional de inovação. É tudo aquilo
que qualquer economista estruturalista, institucionalista, sempre aprendeu sobre a importância dos sistemas nacionais de inovação, na diversificação tecnológica, no aprofundamento, na densidade de estrutura produtiva, etc., etc. A China vem aplicando isso com uma velocidade espantosa. Com o Made in China 2025, que é considerado aí o CERN, o programa que sacudiu os Estados Unidos em sua preocupação, digamos, e a partir disso aqui desse documento, é que os Estados Unidos começam a se referir sempre agora como a existência de uma guerra tecnológica, a estratégia chinesa privilegiou a substituição de importações de chips. Se tivermos tempo, a gente pode falar sobre isso. Quer dizer, a questão de semicondutores de alta qualidade é o principal, é o calcanhar de Aquiles da modernização tecnológica chinesa. Quer dizer, hoje é o chip, quer dizer, é o insumo industrial absolutamente central na tecnologia de informação e comunicação e na economia digital em geral. Então, e entre essas, as tecnologias de 5G, como você sabe, assumiu uma grande prioridade. Esse foi o contexto geral para o reposicionamento das estratégias geopolíticas e geoeconômicas dos Estados Unidos em relação à China no governo Trump, né? Nesse Make America Great Again, quer dizer, ela vai mobilizar politicamente, na verdade, a insatisfação dos empregados, da velha indústria, contra os inimigos externos, contra a China, os trabalhadores migrantes, os organismos multilaterais defensores da redução de combustíveis fósseis e a ordem comercial liberal, previamente liderada pelos Estados Unidos. Quer dizer, esse foi o movimento Trump, e agora temos aí o movimento Biden, que muda, como eu disse, alguns detalhes dessa direção geral, um foco, sem dúvida nenhuma, maior na economia verde, está remontando alguns acordos multilaterais, mas tendo ainda a China percebido aí como adversário fundamental, e talvez a novidade aqui seja um grande esforço na política industrial. Os Estados Unidos vêm agora com esse ato aí de competição, de concorrência e inovação, que os Estados Unidos estão colocando aí alguns bilhões de dólares em tecnologias como a inteligência artificial, semicondutores, computação quântica, etc., etc. Então, perspectiva aí desse mundo pós-Covid, quer dizer, vamos para o neoliberalismo, keynesianismo, desenvolvimentismo, o que vamos, não é? Então, a ideia é de que o mundo pós-Covid poderá ou não repetir a trajetória ocorrida pós-2008, com o retorno de austeridade e baixo crescimento, mas dificilmente, do meu ponto de vista, haverá um retorno à globalização neoliberal, tal como existia, particularmente na relação entre os Estados Unidos e a China. É possível vislumbrar diferentes caminhos, possibilidades de transformação em dois planos. No plano das políticas fiscais de renda, ou seja, no keynesianismo, e na política industrial, ou desenvolvimentismo. No primeiro plano, é possível que o mal-estar gerado pelo desemprego e pela polarização mitigada pelas atuais transferências aumentem a resistência política a um simples retorno à ortodoxia fiscal. Por outro lado, também estava dizendo isso antes, né? Como os trabalhadores não estão organizados, esse cenário pode se desfazer. No plano industrial, na política industrial, a experiência de planejamento evidenciada na China e o enfrentamento aos desafios colocados pelas novas tecnologias e a necessidade de sistemas produtivos mais integrados, mais verdes, menos vulneráveis, podem ampliar o escopo de políticas industriais e de planejamento. O desenvolvimentismo, entendido aqui claramente como um adensamento de estrutura produtiva e inovação tecnológica, apresenta-se como desafio e possibilidade aberto a quem se atrever a isso.
Vamos, então, examinar muito brevemente, algumas circunstâncias, a começar dos países mais avançados. Né? O ponto de vista aqui, que me parece, é de que os Estados Unidos deverão seguir uma trajetória de crescimento puxado aí pelo consumo das famílias, pelo investimento em infraestrutura, em novas tecnologias, com inteligência artificial, automação, digitalização, energia limpa e aumento do gasto militar. Esse é o projeto que estamos aqui comentando. Não é? Aqui, eu acho que um dos elementos, uma grande preocupação que os Estados Unidos estão querendo é ampliar a sua liderança em semicondutores. Quer dizer, na verdade, hoje, a estrutura de semicondutores tem nos Estados Unidos, mas também tem alguns aliados fundamentais, que são os grandes provedores, e que a China vem, de certa maneira, ou estão próximos da China, que, de alguma maneira, eles precisam, os Estados Unidos, garantir que eles tenham um acesso fundamental, que é o caso de Taiwan, que é hoje um grande produtor de semicondutores de alta qualidade, quer dizer, é o caso da Coreia do Sul e o caso do Japão. Então, os Estados Unidos são um grande importador de semicondutores hoje, e a China é também um grande importador de semicondutores. Então, o projeto de lei americano tem a ver aí com uma batalha pela ampliar, digamos, a sua liderança na produção de semicondutores de alto desempenho, alta qualidade. Então, esse é um ponto que está aí. Ainda nos Estados Unidos, sem dúvida nenhuma, a questão aí que houve um recuo fundamental aí com o Donald Trump, que vai apostar apenas no gás de folheiro de certa maneira, deixou de investir em pesquisa e desenvolvimento em tecnologias alternativas, e isso aí vai retomar, digamos, como uma coisa, sem dúvida nenhuma, forte no governo Biden. A Alemanha, houve também, digamos, a crise do Covid-19, ela impulsionou um processo que já estava em andamento, que reforça a direção, digamos, que estava lá, de ampliar os investimentos, seja em inteligência artificial, seja na tecnologia de informação e comunicação, energia alternativa, ampliando, inclusive agora, uma velha política industrial, no sentido de forçar campeões nacionais, com uma preocupação essencial de ampliar a automação e a competitividade do sistema de produção de máquinas alemãs, que é o que, de fato, distinguiu a sua especialização e a sua história. Portanto, uma coisa importante a sublinhar aqui é uma forte retomada clássica da política industrial como elemento diferenciador. A China, ela deve retomar uma trajetória de crescimento que será bem mais baixa do que o seu passado recente. Entretanto, as projeções são de que essa taxa mais baixa ainda assim será superior à taxa observada nos países, digamos, mais avançados, e particularmente nos Estados Unidos. Desde o 13º Plano Quinquenal, o governo chinês, que é de 2016 a 2020, o governo chinês definiu um novo normal, com menores taxas de crescimento e maior protagonismo de fontes domésticas da demanda. Isso torna o mercado interno chinês, veja que eu estava dizendo isso, talvez o próximo grande magneto da economia global. Essa direção foi ratificada no 14º Plano Quinquenal, que é de 2021 a 2025, priorizando a expansão do consumo das famílias, estimulado agora pela expansão dos sistemas de bem-estar, elevação da taxa de salário, renovação da infraestrutura, visando a construção de cidades inteligentes e internet das coisas.
lançou um amplo programa de modernização da infraestrutura centrado na tecnologia 5G, com modernização também da transmissão elétrica, novas ferrovias de alta velocidade, infraestrutura para veículos elétricos, internet industrial, internet das coisas, ampliação de investimentos em inteligência artificial. Ao lado dessas frentes de expansão, o governo chinês está engajado num programa de diversificação energética, visando a redução substancial das emissões de carvão através da substituição dele por energia renovável, gás natural, mudança de sistemas de transportes e modernização industrial. A crise sanitária poderá ter efeitos negativos imediatos de curto prazo sobre a cinturão da sede, né? Decorrente do aumento da fragilidade externa dos principais países receptores de créditos e investimentos na Eurásia e na África. Entretanto, a prioridade atribuída pelo governo chinês a essa iniciativa e as grandes oportunidades abertas para o investimento das empresas estatais chinesas, tanto para a realização de seus excedentes acumulados na indústria pesada, quanto na renovação no setor de telecom, tornam a expansão desse projeto regional uma grande prioridade e as perspectivas de um relaxamento com possível integração da Eurásia nos corredores da exportação chinesa uma via fortemente provável. Essa tem sido reforçada, essa tendência por política do boicote tecnológico dos Estados Unidos. Quer dizer, no momento que os Estados Unidos ampliam o seu boicote, a China também busca reforçar e tornar mais, digamos, palatável e mais expansivo esses movimentos. Então, como é que se coloca aí a questão aí para os países em desenvolvimento em geral, né? Eu diria que, após 2008, não só a China, mas o conjunto dos países em desenvolvimento cresceu a uma taxa de 5,1%, superior à dos países desenvolvidos, mantendo o descolamento da tendência das taxas de crescimento, que foi uma tendência que ocorreu de 2001 até 2010, quer dizer, em que os países em desenvolvimento cresceram a uma taxa superior à dos países da OCDE. Aí você tem a crise. Depois, mesmo com a queda do preço dos commodities, essa tendência não foi inteiramente desfeita, embora tenha sido desfeita para o Brasil, para a Argentina, etc., mas não para o conjunto dos países em desenvolvimento. É isso que eu digo. Nessa década, ocorreu uma segunda grande divisão regional entre os países periféricos. Nessa nova divisão, a polarização ocorreu entre a Ásia, que em conjunto cresceu 6,2% entre 2009 e 2018, com particular destaque para quem? Para a China, para a Índia, para a Indonésia. São três grandes países. Todos eles cresceram a taxa superior a 5%. A Índia, inclusive, cresceu mais até do que a China nesse período, como se sabe. De outro lado, a América Latina obteve uma taxa média de crescimento 1,7%, com a Argentina crescendo a taxa de 1,2%. O Brasil a 1,1%. Também as economias do sudeste da Europa cresceram uma taxa baixa, 1,8%, e a Rússia também 1,2%. Mas um outro elemento importante que eu já tinha sublinhado é que, ao contrário do que ocorreu nos anos 80, nessa nova divisão, a África teve um desempenho bem superior da América Latina, particularmente a África subsaariana, que cresceu uma média de 4,8%. Então, o cenário que se projeta aí nesse pós-Covid-19 é um de polarização. De um lado, economias que contam com amplo mercado interno e um Estado desenvolvimentista. Eu diria que, enfim, a China a gente falou o tempo todo, mas ao lado disso, o Vietnã, que reproduz uma trajetória muito parecida com a da China, do ponto de vista das suas instituições.
O Vietnã, a Indonésia e a Índia são economias em desenvolvimento que possivelmente vão se beneficiar das janelas de oportunidade abertas nessa nova configuração. Outros também, alguns países, algumas economias primárias exportadoras que se beneficiam dos investimentos em empréstimos chineses para sustentar uma taxa de crescimento um pouco superior à da sua média histórica. Uma boa parte dos países africanos está aí, uma boa parte dos países asiáticos está aí também. E, por outro lado, entram aqueles países periféricos que, sejam porque estejam restritos por dívidas externas muito pesadas, ou sejam aqueles, como é o caso do Brasil, restritos por políticas econômicas que não seguem, digamos, ou não acompanham essas transformações aí em curso. Eu agora, então, vou passar também fotograficamente para algumas questões estruturais que têm a ver com as mudanças tecnológicas que podem condicionar ou interferir sobre essas transformações aqui. Primeira questão, da divisão internacional do trabalho e as cadeias globais de valor. A ideia de que o desabastecimento de bens intermediários gerado pela pandemia revelou aos países industrializados a fragilidade de uma estrutura produtiva fortemente descentralizada. Houve uma intensa queda no comércio de bens intermediários, mas os dados revelam que esse fluxo já retomou a níveis pré-pandemia, porém, levando em diversos países a preocupação sobre as possibilidades ou a vulnerabilidade de depender essencialmente dessas cadeias no suprimento das suas estruturas produtivas. Os fluxos de investimento direto estrangeiro e o comércio nas cadeias vinham crescendo a taxas inferiores que registrados no auge da liberalização de 90 a 2008. Depois de 2018, a elevação das tarifas dos Estados Unidos para as importações provenientes da China e houve um movimento de reshore, provocou também uma desaceleração do comércio estruturado nessas cadeias. Então, a redução do protecionismo, digamos, que pode ser pensado no governo, pode ser implementado no governo Biden, pode arrefecer, mas não deverá anular de toda essa tendência. Por outro lado, como o centro da divisão regional do trabalho está sentado na China, a China vai ser afetada por esse movimento de recomposição das cadeias, não é? Pela elevação dos custos de transportes, ou elevação de tarifas, ou inclusão de normas sanitárias mais protetivas. E isso pode vir a diminuir a competitividade de exportações chinesas de menor valor adicionado, colaborando aí para uma diversificação geográfica das cadeias produtivas e, de certa maneira, também fortalecendo o movimento de upgrading, de progresso da China nas próprias cadeias. Então, esse movimento tem um componente conjuntural, mas vai na direção de um processo de mudança da estrutura da especialização chinesa, induzida tanto pelo aumento de seus custos de trabalho em dólares, quanto pela política tecnológica e pelo acirramento do conflito com os Estados Unidos. Em relação a serviço, dá para dizer o seguinte: a tecnologia de informação e comunicação e a tecnologia digital, entendido isso aí como esses três pedaços, né? Tecnologia de informação, mais o negócio dos dados, mais a internet, vinham em grande expansão desde os anos 90. Não é? Devido à grande redução no custo no avanço da inteligência artificial, surgiram inovações de comercialização dos serviços com as economias de plataforma, aqui lideradas, aqui, como se sabe, pela Google, Amazon, Facebook, Apple, e na China pela Alibaba, Tencent também, que não está aí, Baidu. Não é? Isso aqui estruturando
um novo tipo de firma e, ao mesmo tempo, de mercado. Esse modelo de organização empresarial e de mercado, de estrutura de mercado, se espalhou para firmas de alta tecnologia, para serviços de habitação, para transporte, para alimentação, para atividades culturais, essas empresas todas que vocês conhecem, que está escrito aí, a Airbnb, a Uber, a iFood, etc, etc. O distanciamento social gerado pelo Covid, na medida em que se prolongue, ou na medida que vem se afirmando como uma persistente estratégia, seja de saúde pública, daqui para frente, evidentemente que vai reforçar, vai ampliar a economia digital e a comercialização das atividades de serviço. Então, o primeiro movimento que eu estava me referindo é uma relativa à contração, pelo menos, da taxa de crescimento do comércio de bens em cadeias de valor. Possivelmente, vai se dar agora uma elevação do comércio de serviços, usando as novas tecnologias e aproveitando as circunstâncias criadas, ou motivadas, ou estimuladas, inclusive aí pelo próprio Covid. E, como resultado dessa evolução, as grandes plataformas da economia digital vão ampliar, possivelmente, o seu peso na economia global, e isso já está em curso um grande processo aí que estamos vendo de centralização do capital, de centralização, sobretudo, nessas atividades aí de serviços. Questão da automação industrial, não é? Também um efeito derivado dessas transformações é o aprofundamento das transformações tecnológicas e organizacionais conhecidas como Indústria 4.0, que é a forma como foi denominado na Alemanha, isto é, a introdução de sensores, chips no processo industrial, viabilizando uma comunicação entre componentes mecânicos, sem intermediação humana, e, do mesmo modo, fazendo uma maior conexão com fornecedores e compradores. Esse processo inclui a robotização, que ela já estava acelerada, sobretudo na Alemanha, nos Estados Unidos, no Japão e na China, e em algumas indústrias, particularmente na indústria automobilística, mas não só, e vai encontrar estímulos adicionais decorrentes da redução dos custos, do avanço da economia digital e das estratégias de redução de aglomerações humanas, quer no chão de fábrica, quer nos escritórios. Então, também são tendências que são reforçadas pela conjuntura atual. E a contrapartida dessa mudança tecnológica organizacional nas casas de família é a introdução de sensores e chips nos equipamentos, permitindo ao usuário um controle à distância em rede, num processo que é o chamado Internet das Coisas. Normalmente, essa evolução vai depender, crucialmente, da velocidade de transmissão de dados e, em consequência, a renovação da infraestrutura de telecom, que aí o 5G, e agora já tá pelo menos desenhado aí o 6G, já vem aí como um elemento importante. Outro elemento estrutural importante é aqui a questão da transição energética, não é? A principal causa de mudança climática, todos sabem, o efeito estufa, e 2/3 da emissão decorrem da produção de uso de energias fósseis. Para a redução desse efeito, é necessária a transição energética, genericamente entendida como substituição de combustíveis por energia renovável e o aumento da eficiência energética. Essa estratégia encontra obstáculos tecnológicos, econômicos, políticos, não é? Muito importante, segundo a estrutura nacional em cada país da sua base energética, da dotação de recursos naturais fósseis e das estratégias e interesses das empresas e dos governos. Hoje, quem está na liderança é a Alemanha e a China, que são países que dependem muito da importação de petróleo e gás e querem mudar a sua base energética. A Alemanha decidiu que ela não quer mais energia nuclear na sua matriz energética.
e a China quer reduzir dramaticamente o uso do carvão, e isso constitui uma prioridade central. Então, por essa razão, esses dois países estão na liderança, e por essa mesma razão, os Estados Unidos correm atrás, porque não tem esse calor dos acontecimentos às costas. A política atual seguida nos Estados Unidos sobre Trump, a política atual, quer dizer, era atual, né? A política seguida pelo Trump constituiu a principal reação a uma ação abrangente global. Né? Isso mudou com Biden. Né? Então, esse vai ser um elemento a ver a velocidade que isso vai se conectar aí com as políticas industriais, possivelmente, e também há desdobramentos importantes aí na conexão disso aí com a própria estratégia militar também. Né? Em relação à questão dos mercados de trabalho, dá para dizer o seguinte, que um dos mais drásticos efeitos da pandemia foi a destruição, digamos, imediata, não é? De postos de trabalho em serviços presenciais, não é? Que é exatamente o setor mais intensivo em emprego. Não é? Então, agora, o fato é que já estava, isso aí vai simplesmente acentuar uma tendência que já estava em curso. Esse processo de reestruturação já estava, de um lado, pela própria difusão da tecnologia de informação e comunicação, e, por outro lado, pelo deslocamento das atividades industriais rotineiras para a China. Né? Num certo sentido, a tecnologia de informação e comunicação ela provocou um forte impacto nas atividades tradicionais de serviços, e, ao mesmo tempo, ela vai recriar um novo proletariado disfarçado no setor serviços, vinculado às economias de plataforma. Né? Então, esse vai ser um dos elementos. E, por outro lado, também houve, no andar de cima do mercado de trabalho, quer dizer, em que nós aqui estamos aqui presentes, por exemplo, aqui falando aqui, o teletrabalho ampliou extraordinariamente. Portanto, também está havendo já uma grande diferenciação de oportunidades de emprego, salário e renda de acordo com os posicionamentos. Aí, de um lado, você vai ter nas novas tecnologias que vão ampliar rendimentos e possibilidades de rendimentos no andar de cima da hierarquia do mercado de trabalho, e, por outro lado, haverá também uma tendência aí, ou está já em curso, uma tendência de ampliação de um proletariado disfarçado no setor serviço, que muitas vezes aparece um título de precariado, em posições que só agora começam a surgir, digamos assim, reivindicações para reconhecimento de alguns direitos por parte das plataformas. Por fim, já caminhando aqui para o final, em relação à desigualdade de renda em cada país, né, isso que eu chamava antes, quer dizer, a digitalização acentuando uma proletarização disfarçada, criando posições ocupacionais com escassos direitos e contrapartidas sociais. Essa circunstância também está levando, quer dizer, a digitalização está levando digamos, uma polarização em diferentes segmentos da estrutura do emprego no trabalho do setor serviços, e, por outro lado, um movimento que estava em curso, que é a queda da sindicalização da força de trabalho, também segue nessa mesma direção. Quer dizer, essas transformações, mais ainda, então, se reforça essa tendência, digamos, do deslocamento industrial. Isso tem um impacto grande, porque os sindicatos tinham uma presença mais forte no setor industrial do que no setor serviços, e a tendência à expansão, à terceirização da força de trabalho nas condições atuais tende a também ampliar essa circunstância. E, por fim,
a desigualdade entre países, a ideia de que é claro que o impacto social, né, da Covid foi muito mais intensa nos países com menores colchões, com menores sistemas sociais protetivos, países mais dependentes das atividades presenciais no mercado de trabalho, né? Países com alta dependência do turismo, com saúde precários, com países com baixa mobilização de recursos. De certa maneira, países também, como na América Latina, com uma densidade populacional alta, habitações precárias, predomínio de mercados de trabalhos informais, esses países foram os mais atingidos, digamos, seu impacto, digamos, dos últimos tempos. Essa circunstância, digamos, também tende a levar, não é, digamos, a se levantar a questão que eu me referi anteriormente, dizer que os países estão enfrentando as possibilidades, as oportunidades de maneira muito desigual. Então, se tem aqueles países que, a respeito dessas condições mais gerais, estão mantendo ou segurando uma taxa de crescimento maior e, consequentemente, praticando alguma política de mudança industrial e tecnológica, criando oportunidades para um desenvolvimento maior, tendem, de certa maneira, a acompanhar o ritmo do crescimento da economia mundial e se manter num nível até bastante mais elevado. E aí, sem dúvida nenhuma, a China, que nós tínhamos falado, mas a Índia, o Vietnã, a Indonésia, etc., etc. E, por outro lado, estamos nós aqui no Brasil, no outro lado da história, no outro lado da periferia, na periferia, que está ficando cada vez mais para trás nas condições internacionais. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar. Eu agradeço a oportunidade aqui dessa minha apresentação. Obrigado. Nós aqui agradecemos, professor Medeiros, excelente. Na verdade, muita coisa para processar e pensar, né? Eu vou, então, portanto, parar a gravação aqui.